Hey guys, how are you doing? We are on week 36, and this week we are going to talk about our past, okay? The differences of use of present perfect and simple past. Are they the same? Are they different? So, in the idea of closing and closing the year, this is very important for future studies, okay? So as you guys can see here in Moodle, I already posted some charts. So we have here the present perfect tense, okay? As you guys can see, we talk about present perfect, we are regarding to the past. A gente tá lembrando lá no passado, né? Qual que é o uso? What's the usage? Okay, we use to express things that you have done in your life. So for example, we have already studied that in the beginning of the year. Okay, this specific use of the present perfect tense. She has never studied Japanese. Okay, so it means that in her entire life, she has never done that. Ela nunca teve essa experiência. Né? Então, quando eu pergunto assim, have you ever eaten turtle soup? Probably you guys will say, no, I would never eat that, and I have never eaten because that's just horrible to do. Yeah. But that's one usage of the present perfect. Okay. We also use present perfect, guys, to express number of times you have done something. That's very important, ok? Então, how many times have you tried to call her? Quantas vezes você tentou fazer isso? Quantas vezes você tem tentado fazer alguma coisa? Né? Então, assim, olha, é importante vocês terem ideia e ciência de que o present perfect tense, ele não está pensando no quando isso aconteceu, né? Mas ele foca no fato que aconteceu. When? It doesn't matter. Não é esse o foco da conversa. Entenderam? Então, quando a gente está falando assim de um passado mais abrangente, é nesse momento que eu preciso utilizar o present perfect tense. É nesse momento que ele cabe melhor no contexto. Ok? Então, olha só, um outro uso bem legal do present perfect é esse aqui, ó. To describe recently completed actions which are important now. Então, descrever ações completadas recentemente que são importantes agora, que tem uma certa relevância no momento que eu estou falando. Ok? Então, quando eu falo assim, I have some bad news, I've lost my job. Né? Então, você está falando de uma coisa importante que acabou de acontecer. I've lost my job, present perfect. Ok? Outro uso muito comum, another usage that's very common. To describe unfinished actions. Não, peraí, pulei uma. Sorry. Okay, to express situations that started in the past and are still true. Então, para expressar situações que começaram no passado e têm alguma relevância no presente. Exactly. Okay, so I've known James for 4 or 5 years. E isso é exatamente esse uso que está na lesson 9B, ok? Que é aquela coisa, é que eu falo sobre uma duração de tempo. E nesse caso, eu utilizo essa expressãozinha aqui, ó, o for. Uma outra expressão que é usada nesse uso é o since. Então, eu posso expressar uma duração de tempo, por tanto tempo. Então, eu tenho feito isso, eu tenho feito isso por tantos minutos, por tantos dias, por tantos anos. Mas também eu posso dizer que tem um ponto de partida, né? Então, eu posso dizer, se eu conheço ele há 4 anos atrás, então eu conheço ele desde 2016. Então, esse desde é o since. Então, eu posso dizer, é igual,
né? Dizer, I've known James for 4 years. Yes, and I've known James since 2016. Ok? Dá na mesma. Alright? Se eu expresso, então, eu utilizo o present perfect para expressar um ponto de partida ou duração de tempo. Ok? To describe unfinished actions or situations. Então, eu também utilizo esse tempo verbal para expressar ações não terminadas, né? Pendentes. Ok? Ações ou situações. Então, I've read half of the book. Então, eu li metade do livro. Ainda não terminei, né? Então, I've done this so far. Até agora eu fiz isso. Ok? E to express present results. John has missed the bus, so he will be late. Guys, muito importante explicar para vocês o seguinte, que o nosso livro do Pre-Intermediate, né, que a gente está no Intermediate agora, ele utiliza, ele trabalha com apenas 2 vertentes do Present Perfect. Levando em consideração todo o nosso contexto remoto agora, e levando em consideração aquilo que a gente pretende trabalhar o ano que vem também, decidi, por essa videoaula, passar todos os usos do Present Perfect, ok? E aqui embaixo, desses exercises, dessas tables, eu coloquei diferentes exercícios em todos os usos do Present Perfect, ok? Não vai cair na prova, fiquem tranquilos, ok? Nessa prova eu não vou pedir o Present Perfect, mas o Past Simple é importante, ok? Então, qual que é a diferença entre o Past Simple e o Present Perfect? A diferença é justamente essa aqui, ó. A forma dele é totalmente diferente, né? O uso também. Então, quando eu digo assim, ó, que algo aconteceu tal dia, ontem, eu uso expressões do tipo yesterday, eu uso expressões do tipo, eu coloco o ano, né? We lived in Japan from 1995 until 1998. Então, durante esse período de tempo, no passado, eu tenho que usar simple past, porque passou, não vai voltar, ok? E aí, olha só, a diferença do present perfect, né? Que eu descrevo uma coisa que não terminou ainda, que tem alguma relevância no presente, né? Então, o past simple eu tenho que ter na minha cabeça que express finish time. Expressa tempo terminado, ações terminadas, completadas, não vai voltar, ok? E o present perfect tem sempre essa referência de alguma relevância no presente, ok? Qual que é a forma, né? Então, do past simple, gente, vocês já estão assim, cansados de saber, mas não custa relembrar, não custa revisar, né? Então, o que eu digo, uma afirmativa no past simple é o quê? Subject, verb in the past. É isso, e complemento. So, I went to the dentist. I have gone to the dentist since I was a little girl. Olha só o uso, né? Então, assim, eu tenho ido ao dentista desde que eu era pequena, desde que eu era uma menina, né? Parei de ir? Não, mas estou mostrando no momento que eu iniciei e tenho feito isso até a vida adulta, ok? Nesse momento eu uso o present perfect, alright? Então, as diferenças que eu tenho aqui. Finished time, unfinished time. Refer to definite time, então, se refere a um tempo definido, então uma coisa com data, tem referência de tempo, simple past, ok? Refer to indefinite time, faz referência a tempo indefinido. Indicate series of finished actions, então indica séries de ações finitas, terminadas. E o present perfect, on the other hand, né, aos connectors de novo, express experience or result. Então, expressa experiência ou resultado, ok? Gente, past simple, na lista de verbos irregulares, a gente fala então que é a segunda coluna, ok? Present perfect, a gente não faz uso do verbo na segunda coluna, e sim, a gente faz o uso do verbo na terceira coluna, que é particípio passado, past participle. Então, a estrutura que eu tenho aqui seria o quê de uma afirmativa? Seria o sujeito, mais o auxiliar have para I, you, we e they.
E para he, she, it, eu uso has. Essa estrutura aqui seguido de um verbo com ed, se ele for regular. If we are talking about a regular verb. Se ele for um verbo irregular, eu tenho que utilizar, então, o verbo na terceira coluna, que é o indicativo ali como past participle. Ok? Muito importante isso. Alright? Então, assim, deixei aqui para vocês. Sei que essa videoaula aqui ficou um pouquinho maior, né? Ó. Exercises para o dia 23 e o present perfect in simple past signal words. Ok? Guys, espero que vocês tenham gostado. Utilizem bastante os nossos links. Façam um Grammar Bank do livro de vocês. Leiam os textos. Puxem o vocabulário. E o que vocês precisarem, estamos aqui. Ok? Thank you so much. Take care. And see you later, alligators.